Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje, dando continuidade, vamos para o item 3 da nossa ementa, vamos falar a respeito de razão na aula de hoje, na aula online. Então, como que a gente vai definir razão, né? Então, a etimologia dessa palavra, ela vem do latim, que significa ratio, né? Ou seja, esse ratio aqui do latim significa relação, significa uma relação. Então, o que é a razão? Vamos definir a razão. A razão é, na verdade, razão nada mais é do que uma relação existente existente entre dois valores. Entre dois valores, beleza? De uma mesma grandeza. De uma mesma grandeza. E usualmente, a gente expressa aqui, né? Que usualmente é expressada da seguinte forma. Então, tem algumas possibilidades para a gente definir, a gente escrever essa razão. Expressada da seguinte forma. Então, a gente pode ter, imagine que você tem dois números, né, duas grandezas, para fazer a relação entre elas. Então, você pode falar assim, ó, A, ou seja, essa aqui é a grandeza A, né, o valor A, o número A, está para B, que é o outro número. Outra maneira de você falar isso seria você colocar assim A, dois pontos B, e ainda uma terceira maneira, talvez a mais usual, seria você colocar em forma de quociente. A está para B dessa maneira, ou seja, como se fosse o quociente de A para B. Então, essas razões, elas expressam o quê? Essas razões expressa como comparar as grandezas, como comparar aritmeticamente, por que de forma adimensional? Porque aqui não vai ter dimensão, né? Quando você vai fazer essa divisão de um por outro, as unidades de grandeza vai cancelar, por exemplo, você vai comparar litros com litros, ou velocidade com velocidade, então você vai ver qual que é a relação que existe entre as duas grandezas. Então, por isso que essas razões, elas expressam como comparar aritmeticamente de forma adimensional, aqui a dimensão, aqui no caso, como as duas vão ser mesma, não vai interferir, então vai ser de maneira adimensional, duas quantidades. Essas quantidades a gente está chamando de grandezas, duas quantidades, ou grandezas envolvidas na comparação. Que significa, né? Qual que é o significado da razão? Significado. Então, quando você pega uma razão A sobre B, você está querendo saber o quê? Quantas vezes, por exemplo, esse primeiro número, depois a gente vai dar nome para ele, esse primeiro número que eu estou chamando aqui de A, primeiro número A, ele vai caber, ou seja, cabe dentro do número B. Em outras palavras, quantas vezes B é maior do que A ou vice-versa, né? Porque a razão também, você pode falar da razão A sobre B e você pode estar falando também de B sobre A. Então, o significado é quantas vezes esse primeiro número, A, ele cabe dentro de B. Bom, esse a gente dá um nome para ele, a notação que a gente vai utilizar
Esse A a gente vai chamar ele de antecessor, antecedente, né? Talvez, antecedente. Antecedente. E esse B aí a gente vai chamar ele de consequente. Na literatura são os nomes que dá para o camarada que está no numerador, é chamado de antecedente, é o que vem antes, e o consequente, o que vem depois, é o que está no denominador, beleza? Então, dessa forma, quando comparamos dois valores, quando comparamos dois valores, ou até duas grandezas, estamos determinando a relação entre os números. Estamos determinando entre esses números, entre essas grandezas, entre esses números que os representam, né? Se foram duas grandezas, na verdade, esses números representam as grandezas. Então, estamos determinando uma relação entre esses números que os representam, né? Que os representam. Deixa eu apagar aqui. Os representam. Se essa relação é uma divisão, então damos o nome de razão. Então, o que a gente entende sobre razão está escrito aí acima. Aí, lógico, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que estarei respondendo. Exemplos, vamos fazer alguns exemplos aqui, 2 exemplos e pelo menos 2 exercícios. Então, por exemplo, eu poderia perguntar quantas vezes o número 50 cabe, ou quantas vezes o número 50 é maior do que 10? Aí você fala, bom, mas é muito fácil, precisaria de razão para responder isso? Então, quantas vezes o número 50, é maior que o número 10? Então, aqui, o que a gente está querendo saber? Como que vai aparecer esse antecedente, esse consequente? Como é que vai se formar a razão? Em outras palavras, eu estou perguntando assim, qual é a razão de 50? Qual é a razão de 50 para 10? Então, aqui no meu caso, o meu A vai valer 50, o meu B vai valer 10, e no fundo eu estou querendo saber essa razão aqui, ó. 50 dividido por 10. Então, quando você faz essa conta aqui, vai dar 5. Então, a resposta, essa razão aqui, 50 por 10, é quantas vezes o 50 é maior do que 10. Lógico que a gente já sabia que era 5, né? Nesse caso, 50 é 5 vezes maior que 10. Outro exemplo, vamos chamar aqui de 1, vamos chamar aqui de 2. Por exemplo, você pode... As TVs antigas, né? Você pegava uma TV mais antiga, as TVs antigas, elas tinham um formato 4x3. O que significa isso? Significava que a proporção, na verdade a razão, né? Entre a largura pela altura da TV, ela parecia um cubo, né? Ela quadrada, geralmente tinha um tubo atrás ainda, né? Então a razão entre a largura e a altura era 4x3. Então, se você fosse ver bem, a TV tinha um formato assim, né? Imagine que aqui seria 3 e aqui seria 4, né? Seria um pouquinho maior do que 3. Então, as TVs
Antigamente tinha um formato quase que quadrado, né? Esse aqui ficou até muito retangular para as TVs antigamente. Elas têm uma carinha talvez até mais assim, né? Vou pegar um pouquinho maior aqui. Então a TV tinha um formato assim, né? Então o que acontece? Onde que entra a proporção aqui? Então significa que tinha 4 aqui na largura e tinha 3 aqui na altura. Então as TVs antigas tinham essa proporção, ou seja, largura por altura. Logicamente isso aqui, se você medir, que eu tinha falado que não tem dimensão, se você dividir se for em centímetro, medir a largura e a altura em centímetro, isso aqui vai dar uma proporção de 4 para 3, ou seja, não tem dimensão, né? Porque o centímetro cortaria. Agora, as TVs mais recentes, né, as atuais que a gente tem na nossa casa, elas têm um formato diferente. As TVs atuais, elas têm uma proporção 16 por 9. O que quer dizer, né, esse widescreen aqui? A largura, a proporção não, a razão entre, depois a gente vai definir proporção, né, que a gente vai comparar a razão na próxima aula que a gente vai fazer presencialmente. Quando você pega agora a largura em relação à altura, a razão é de 16 por 9. Então as TVs de hoje em dia, elas são mais retangulares, assim, né? Não que essa aqui não seja retangular, é também, né? Mas esse comprimento aqui, ó, ele é bem maior do que a largura, é bem maior do que ou seja, aqui é 16 e aqui é 9, beleza? Então as TVs de hoje em dia têm essa proporção. Mesma coisa, eu tenho a largura por altura que é dada em centímetro. Então aqui vai ser 16 por 9, beleza? A largura em relação à altura. Aí você pergunta a respeito das polegadas. Será que tem a ver com polegadas? O que tem a ver polegada? Como é que a gente define essa área aqui, né? A gente fala a TV de 32 polegadas, 40 polegadas, 60 polegadas. Bom, as polegadas têm a ver com a diagonal da TV, né? Então é o tamanho da diagonal da TV que vai falar quantas polegadas a TV tem. Então imagine que você tenha, por exemplo, uma TV de 32, imagine que esse desenho aqui é de uma TV de 32 polegadas. Então, lá na teoria a gente sabe que 32 polegadas, na verdade, 1 polegada equivale em centímetro, equivale a 2,54 centímetros. Então, uma TV, por exemplo, de 32 polegadas, como essa do desenho aqui, ó, você vai ter a diagonal dela, né? Vamos chamar aqui de D. A diagonal vai dividir 32 polegadas vezes 2,54, fazendo essa conta aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. 32 vezes 2,54 deu 81,28. 81,28 centímetros. Aí a pergunta é, sabendo que essa TV ela mantém a proporção de 16 por 9, daria para saber quanto que vale as dimensões dessa TV? Qual seria a dimensão, né? Qual seria as dimensões? Quais seriam as dimensões da TV de 32 polegadas? Então, o que eu sei é que a proporção é de 16 por 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de 16x, eu não sei quanto que é, 16 vezes alguma coisa, e aqui eu vou chamar de 9x, e aqui na diagonal eu já tenho informação que vale 81,28 centímetros. Então, se você pega utilizando o teorema de Pitágoras, que a TV tem um ângulo reto aqui, né? Tem um ângulo reto, é um retângulo. Então, você vai fazer a continha, 16, um cateto, né? 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado tem que ser igual a 81,28 ao
ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, 16 ao quadrado dá 256x ao quadrado, mais 81x ao quadrado, isso aqui é igual a, essa conta aqui é difícil, né? 81,28 ao quadrado, 6.606 centímetros, 6.606, 43,84. Então, 6.606,4384. Aqui dá para a gente juntar, né? 256 mais 81 vai dar 256 mais 81, 337. Então, 337x ao quadrado vai ser igual a esse número aqui, ó, 6.606,4384. Então, quem que é o x ao quadrado? O x ao quadrado vai ser igual a esse aqui dividido, esse 330, vai passar para cá dividindo, né? Então, vamos fazer essa conta aqui. Vamos pegar 6.606, quanto? 43,84, 43,84, dividido por 337. Então, esse aqui é o x ao quadrado, 19,6. 19,6. A gente vai precisar extrair a raiz para encontrar o x. Então, 19,6. Então, implica que o x vale aproximadamente, né, tirando as casas decimais, a raiz quadrada disso aqui, 4,43, né, arredondando aqui. 4,43. Então, significa que por uma TV de 32 polegadas, quanto que é as dimensões dela? É 16 vezes x, não é isso? Como eu sei que o x é 4,43, então você faz a conta lá, ó. 4,43 vezes 16, então ela vai ter 70,88. Isso aqui não considerando a borda, né? Cada TV, isso aqui só de tela, não considerando a borda. 70, porque algumas TV têm a borda mais fina, outras mais larga, né? 70,88. 70,88. E qual que seria a altura dela, da TV? 9 vezes x. Então, 9 vezes 4,43. 4,43 vezes 9 dá 39 centímetros,87. 39,87. Então, a altura dela seria essa. Se você faz a proporção aqui, ó, é 70,88. Lógico que vai dar certo, né? Mas só para tirar a dúvida aqui, dividido por 39,87, isso aqui tem que estar alguma coisa no formato de 16 por 9. Por quê? Porque esse número aqui é 16 vezes o x, e esse aqui de baixo é 9 vezes o x. Então, o x pode cancelar, ou seja, esse 4,43 pode cancelar, e ficou na mesma dimensão. Só para vocês verem que realmente isso aqui faz sentido, você vai num site aqui, para ver a dimensão de a TV de 32 polegadas, por exemplo. 32 polegadas, a diagonal é 81 centímetros, que seria esse 81,28 que a gente calculou aqui, que seria 32 polegadas, diagonal. E aí a gente tem a largura dela, 70,8, e a altura, 39,8, né? A altura, largura. A proporção desse para esse está de 16 para 9. Beleza? Bom, agora vamos pegar outra página aqui para a gente fazer dois exercícios. Vamos fazer dois exercícios aqui. Exercícios de razão. Então, vou pegar o enunciado aqui já para... Eu já tinha o enunciado aqui já digitado para a gente ganhar tempo. Vamos só recortar aqui. Só um momentinho, a gente volta agora. Eu vou colocar aqui o enunciado e a gente só faz o resultado final. Bom, voltando aqui eu coloquei já o enunciado, é uma questão do Enem, falando que aqui no monte de Cerro Armazones, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. Esse telescópio europeu, extremamente grande, o EELT, terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, ou seja, um espelho em formato circular, né? Tem um diâmetro de 42 metros,
que eles estão falando que é o maior olho do mundo voltado para o céu. Então esse aqui foi tirado do Estadão, nessa data. Ao ler esse texto em uma sala de aula, o que a professora fez? Ela fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano, considerando o olho humano como sendo também um circular, mede aproximadamente 2,1 centímetro. Aí pergunta, qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, né, ser o circular também, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho primeiro o olho humano, as informações que eu tenho. O olho humano, humano. Esse aqui seria o Azinho da história, né, que vale 2,1 centímetro. Seria o Azinho da história, 2,1 centímetro. E aqui eu tenho o telescópio. Aí no telescópio eu teria o B. Quem que seria o B, né? O B aqui seria os 42 metros. Mas a gente sabe que 42 metros é equivalente a 4.200, na verdade, né? 4.200 centímetros. Então, se eu vou fazer a proporção do olho humano pelo olho telescópio, então eu vou ter o quê? Eu vou ter essa proporção dada por 2,1 dividido por 4.200. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, multiplica todo mundo. Quando você divide esse por esse, né, você pega 21, multiplica por 10 em cima e embaixo. Multiplica por 10, só para ficar melhor para assumir com a vírgula ali. Então, vai ficar o quê? 21 dividido por, aumenta um zero aqui, então vai ficar 42.000, beleza? Vai ficar 42.000. Então, quando você pega isso aqui, 21, divide por 21 agora em cima e embaixo, o que vai acontecer? Então, aqui vai ficar 1, e aqui, 42 dividido por 21 vai dar 2, então conserva os 3 zeros. Então a proporção, né, ou seja, proporção não, a razão entre o olho humano e o olho, do diâmetro do olho humano e do telescópio é de 1 para 2.000. Em outras palavras, é como se o olho do telescópio fosse 2.000 vezes maior do que o olho humano. Beleza? O segundo exercício também é tirado do Enem. Esse aqui é até mais simples do que... Os dois são simples, não são difíceis, né? Aqui tem a disposição das cadeiras do setor 3 de um teatro. Aí tem as poltronas, né? E aí ele falou que essas poltronas... Deixa eu colocar outra cor aqui. Essas poltronas aqui dadas em... coloridas, né, em preto aqui, né, tem umas em preto e outras em branco, né, que não está reservada. Então essas que estão em preto, pintadas em preto, estão reservadas. E aí perguntou, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservada nesse setor 3 em relação ao total de números de cadeira do setor, qual que é essa relação? Então aqui o meu A, ele vai ser a quantidade de cadeiras reservadas. Então se você faz a contagem aqui, vai ter 1, 2, colocar o laser aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou ter 17 cadeiras reservadas e o B seria a quantidade de cadeiras. Então, você olha aqui nessa fileira aqui, ó. Você vai olhar nessa fileira aqui, você vai ter de 1 até 3, 6, 7. E quando você olha nessa fileira daqui, você vai ter 10, né? Então tem 70 cadeiras. Então o total de cadeiras desse setor 3 é 70. Então a proporção que você, razão que você vai ter aqui é exatamente 17 sobre 70. Então essa é a razão da quantidade de cadeiras reservada pelo total de cadeiras do setor 3. Então essa é a nossa pequena aula falando de razão. Na segunda-feira a gente estaremos presencialmente, aí vocês podem tirar outras dúvidas presencialmente. Vamos falar de proporção na segunda-feira, então assista essa aula até a segunda. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou mande no grupo que estarei respondendo assim que possível, beleza? Até mais!